hoje, mais um assunto sobre oração. Quando devo orar? E aí, galera que tá ligado no canal Diego Freitas. Qual é o momento que devo orar? Em que ocasião eu devo orar? Será que eu devo orar quando eu estiver triste? Será que eu devo orar quando eu vou concorrer a uma vaga de emprego? Em que situação eu devo orar? Mas antes de começar esse vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. O primeiro exemplo que nós podemos observar é Ana. A Bíblia diz que Ana, ela estava aflita, amargurada, irritada, ansiosa, porque ela queria um filho, porém ela era estéril. E a Bíblia diz que quando ela sobe, pro templo junto com seu marido, ela ora, ali na presença do sacerdote Eli, e ela fala aquilo que está no coração dela. E até o sacerdote acha que ela está embriagada, mas ela diz que não, que ela se encontrava muito aflita, porque ela falava e não parecia, não saía as palavras dos seus lábios. Deus ouve a oração dela, Deus atende a sua petição. Ela ora num momento de aflição, de angústia, de ansiedade, de perturbação de espírito, que é relatado lá, de amargura, de irritabilidade, Então, se você tem se sentido irritado, ansioso, amargo, você deve procurar falar com Deus acerca daquilo que está te deixando ansioso, aquilo que está te irritando, daquilo que está fazendo você ficar nesse estado, assim como Ana fez. Um outro exemplo que nós podemos observar é que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36 ao 39, que Jesus começou a entristecer e a angustiar-se e foi orar. Ele estava no jardim do Getsemane. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados, devemos seguir o exemplo de Jesus. Ali, naquele momento, Jesus ele ora a Deus expressando a sua vontade, sabendo que a vontade que ia ser feita era do Senhor. E Deus manda anjos para confortar Jesus ali naquele momento. Um outro exemplo de situação, momento que teve oração é Isaac, quando ele vai orar pela sua esposa, A Rebeca, ela não podia gerar filhos. E então Isaac ele ora pela sua esposa. E Deus ouve a oração de Isaac. Então Rebeca, ela tem filhos, ela pôde gerar filhos depois disso. Então, se você é marido, se você é mulher, ore pelo seu cônjuge. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, Jesus ele começa contando uma parábola sobre um juiz iníquo, a fim de demonstrar a importância da oração, de orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer é perder o ânimo, é enfraquecer. Ou seja, Jesus estava ensinando, o povo, os discípulos, a orar sempre. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, mostra o apóstolo Paulo dizendo que ele orou pelos irmãos que estavam lá em Colossos. Então nós devemos orar pelos irmãos. Em Números, no capítulo 21, no versículo 7, ali relata que o povo de Israel, eles tinham pecado contra Moisés e eles pedem perdão para Moisés e pedem perdão para Deus. E então Moisés ora pelo povo. Então quando você, alguém vem até você pedir perdão por alguma coisa que fez errado, pedir desculpas para você, ou até mesmo quando você for pedir desculpa para alguém, algum perdão para alguém, ore nesse momento de reconciliação ali, nesse momento de desculpas, que você venha a orar também. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 ao 3, que Ezequias, ele orou quando Deus mandou o profeta Isaías repreendê-lo. Isaías chegou lá e falou: olha, o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem. E então Ezequias ele vira o rosto para a parede, começa a chorar e orar a Deus. Quando Deus usa alguém para nos repreender, quando o Senhor vem com uma palavra mais dura para a nossa vida, de correção, de exortação, nós devemos orar a Deus, se arrepender dos nossos pecados e confessar as nossas misérias ao Senhor. O mesmo Ezequias também orou a Deus quando o próprio Isaías também disse para ele que ele iria morrer porque ele estava enfermo. E então Ezequias, também doente, ele ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Quando nós nos encontramos enfermos, doentes, nós devemos orar ao Senhor pedindo para que Deus ele tenha misericórdia da nossa vida e ele, possa, ali, se for da vontade dele, nos curar. A Bíblia também vai relatar em Atos, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, se não me engano, que
Pedro e João oraram pelos irmãos de Samaria que receberam a palavra do Evangelho para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, né? Então, por meio de uma oração, né, os irmãos que estavam ali em Samaria, que ouviram o Evangelho, que aceitaram as boas novas, eles ainda não tinham recebido, né, o Espírito Santo. Pedro e João oram para que isso acontecesse e assim acontece. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te irritando, se tem alguém, vamos dizer, como no linguajar, né, diz, pegando no teu calo, pegando no teu pé, ore pela vida dessa pessoa, ore pela vida daqueles que maldizem, né, a sua vida, né, ore por aqueles que te perseguem. É uma situação em que nós devemos orar. Muitas pessoas pensam, né, que nós devemos orar só para pedir coisas a Deus ou pedir perdão só pelas nossas falhas, mas várias situações da nossa vida nós devemos apresentar diante de Deus e dizer para Deus o que tem acontecido, né? E colocar nas mãos do Senhor, né? Que Ele cuida e Ele vai trabalhar e fazer o que é melhor para nós. A Bíblia também diz em Neemias, no capítulo 1, versículo 3 e 4, que quando Neemias ele ficou sabendo que ele recebe uma notícia, né? Que o seu povo estava em grande miséria, em desprezo, e que Jerusalém estava destruída, ele ora ao Senhor, né? Quando Neemias ele recebe uma notícia ruim, uma notícia, né, difícil, né, sobre o seu povo, sobre a miséria, sobre o desprezo, sobre a destruição, ele coloca diante do Senhor essa situação. Então, quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós, né, recebemos um recado, uma mensagem que nos abala, que nos entristece, né, uma notícia talvez sobre um parente nosso, uma notícia sobre alguma situação, né, que envolveram o nosso nome, ou alguma coisa que é entristecedor, nós devemos orar a Deus e apresentar a Deus essa situação, esse momento, essa ocasião para o Senhor. No exemplo de oração que Jesus deixou, que ele diz, né, Pai, perdoe as nossas dívidas, né, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós, quando perdoamos alguém, também devemos orar. Quando nós reconciliamos, seja quando nós vamos pedir perdão, quando alguém vem pedir perdão, independente de qual é o lado ou qual é a situação de quem errou, quem está certo, não importa, nós devemos orar e apresentar a Deus aquela divergência e aquele conserto, né, daquela divergência. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 21, diz que Jesus, no seu batismo, ele orou. Se você está pensando em batizar, é um bom momento também para você orar a Deus. E se você vai no batismo de alguém, também ore pela pessoa que está batizando. É um bom momento para apresentar ao Senhor, né? Esse momento, essa decisão muito importante da vida, né? A decisão mais importante na vida de um cristão. A Bíblia diz que os discípulos, eles oravam tanto quando foram colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes, quando foram instituir diáconos, né? Então, quando ia se levantar alguma pessoa, quando ia colocar uma pessoa em algum posto, eles oravam a Deus para saber, né, quem deveriam colocar. A Bíblia diz também que nós devemos orar, né, para a edificação. A Bíblia também mostra que nós devemos orar quando pecamos. Por meio da oração, da confissão do pecado, nós podemos se aproximar de Deus. No Salmo 51 relata, né, a oração de Davi. Aquela oração ali foi quando Davi, ele adulterou, né, ele pecou, né, junto com Betseba, e Deus usou o profeta Natan para exortar e chamar a atenção de Davi. E então Davi, ele reconhece o seu erro, o seu pecado, e por meio, né, da oração, da confissão, de deixar o erro, ele se aproxima do Senhor, né? O Senhor o leva para perto de novo. Então a oração é um mecanismo para que você se aproxime de Deus confessando seus pecados e Ele, né, derrame da sua graça, da sua misericórdia na sua vida. E nisso nós vemos a importância da oração em vários momentos, em várias situações. Podemos tirar como ensinamento em que toda ocasião, toda situação é momento para orar, para falar a Deus, independente se é uma coisa mais complexa ou se é uma coisa mais simples, apresentar ao Senhor, independente se você vai orar por um parente seu que está enfermo ou se você vai orar para agradecer um prato de comida, não importa em qual tipo de contexto que esteja, mas você tem que orar, né? Quanto mais orar, melhor. Orar, vigiar, sem cessar, para que possamos estar preparados para o dia que Jesus vir buscar a igreja. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixe o seu comentário em qual momento você fez uma oração a Deus
E em que situação você fez uma oração e ele te atendeu ou ele te confortou. Até o próximo vídeo.